Fala, jovem, beleza? O Atlético Paranaense só tem olho para uma coisa, que é o jogo contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. Mas não dá pra gente deixar de lado a belíssima campanha que o time do Felipão tá fazendo no Campeonato Brasileiro e projetar o que vai acontecer com o Furacão daqui pra frente. Até onde vai esse Atlético Paranaense? Pois bem, eu sou Gustavo Fogaça, você tá ligado no review especial que nós estamos projetando o segundo turno dos principais times do Campeonato Brasileiro, utilizando as estatísticas Footstats para entender aonde vai terminar cada time na tabela. Segura essa! Bom, o Atlético terminou o primeiro turno em quinto lugar com 54% de aproveitamento dos pontos. Nesse segundo turno já foram 4 partidas com 2 vitórias, 1 empate e aquela derrota por 5-0 para o Flamengo deixa de lado, melhor não falar disso. É muito interessante a campanha do Atlético fora de casa, com 16 pontos conquistados. Em 12 partidas foram 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas e em 33% dessas partidas o Atlético não sofreu gols, o que mostra uma consistência defensiva bem interessante. E com esse aproveitamento de 44% dos pontos fora de casa, o Atlético Paranaense é hoje o 4º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. A média de pontos conquistadas do Atlético até aqui é de 1,65. O que é uma média aí de posição de G4 e que também não está muito distante dos adversários diretos. Por exemplo, o Fluminense, que hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem uma média de 1,78 pontos por partida. Então não é tão grande assim a diferença. E se a gente pegar aquele recorte dos 6 últimos jogos, que mostra o momento do time no campeonato, a média do Atlético Paranaense é de 1,67, não muito diferente da sua média total. Então a gente está vendo que o Atlético está ali dentro da sua própria média, o que significa 2 coisas. Primeiro, será que esse é o teto do Furacão? Será que ele não consegue subir um pouquinho mais a sua média para aumentar de patamar? Ou será que a gente vai ver o Atlético daqui a pouco cair na sua média para depois retomar a média lá na frente? Então vai depender aí da observação e ver o que vai acontecer com o Atlético nos próximos jogos no Campeonato Brasileiro. Nessa tabela dos 6 últimos jogos, o Furacão aparece em 8º lugar. Isso porque tem muitos times que estão vindo de baixo da tabela que nos últimos 6 jogos estão conquistando muitos pontos, como é o caso do Fortaleza e do América Mineiro, que passam na frente do Atlético nos últimos 6 jogos. Mas tem um ponto muito positivo para a gente pegar aí, porque nesse mesmo recorte, se a gente for pegar os 2 adversários diretos do Atlético para uma posição ali de 4º lugar, o Corinthians, que está em 4º, e o Inter, que está em 6º, a média de pontos nesses últimos 6 jogos não é muito diferente, tanto que o Timão, o Corinthians, está com 1,67, a mesma média do Atlético, e o Internacional está com uma média de 1,42 pontos por partida abaixo do Atlético nos últimos 6 jogos. Você lembra do coeficiente de variação? Aquela ferramenta métrica que eu falei para vocês alguns programas atrás aqui no Review? Vou até pedir para ir para o meu querido Júnior Santos colocar aqui o link para vocês verem, do que se trata, entenderem de novo para você que não viu, você que não sabe, dá aquela pausa aí agora, assiste esse vídeo sobre o coeficiente de variação e depois volta aqui para a gente continuar falando do Atlético. Então, falando da variação da média de pontos conquistados pelo Atlético Paranaense no campeonato, usando, claro, o coeficiente de variação, vendo o que o Atlético fez como mandante e como visitante, a gente vê que esse coeficiente varia muito. Dentro de casa, o coeficiente de variação do Atlético Paranaense é de 59%. Fora de casa, como visitante, é 113%. Aí você me pergunta, pô, Guf, o que significa isso daí? Para com esse papo de nerdola que eu não entendo nada. Cara, é bem simples, tá? Esses números estão mostrando pra gente que o Atlético Paranaense ganha mais pontos jogando em Curitiba, mas ele é mais regular nessa conquista de pontos. É um time mais confiável, mais estável, mais competitivo de jogo a jogo quando joga em casa. Como visitante, ele é um visitante perigoso, afinal é o 4º melhor visitante do Campeonato Brasileiro, mas ele não é tão regular e tão confiável. Ele termina fazendo uma escala de pontos diferente de partida a partida. Então, para estabilizar-se um pouco mais no campeonato, ser mais competitivo,
é importante o Atlético Paranaense diminuir esse coeficiente de variação dos jogos fora de casa. Falando dos gols marcados, o Atlético Paranaense fez até aqui 29 gols. Comparando com a métrica dos gols esperados, foram 32 gols esperados, o que dá aí uma ideia de que o Atlético Paranaense poderia ter marcado pelo menos mais 3 gols até aqui. 3 gols não fariam tanta diferença assim na tabela, né, galera? Vamos combinar que mais ou menos dá elas por elas. Mas o Atlético Paranaense termina sendo um time que marca menos gols do que o esperado. Agora, um número que marca realmente uma diferença é dos gols sofridos para os gols esperados contra. O Atlético sofreu 28 gols no campeonato até aqui, mas os gols esperados contra apontam 42,7 gols esperados. Ou seja, era para o Atlético ter sofrido pelo menos mais 14 gols do que sofreu. É um número bem significativo, que até talvez pudesse colocar o Atlético lá no fundo da tabela disputando o rebaixamento. Então, de novo, méritos do sistema defensivo, da organização defensiva montada pelo Luiz Felipe Scolari, de todos os atletas envolvidos, porque o Atlético Paranaense defensivamente vai bem, obrigado. Agora, só uma OBS que eu coloco aí, tá, gente? Não dá para deixar o adversário criar tantas chances assim, mesmo que o sistema defensivo funcione. Essa diferença entre gols sofridos e gols esperados contra tá ok, mas o ideal seria abaixar mais esses gols esperados contra para não sofrer tanto durante as partidas. Vamos dar uma olhada então no índice Footstats, que é aquele nosso Power Ranking, onde a gente mostra a real performance do time dentro do campeonato e de partida a partida, em forma coletiva, de forma individual, dando peso diferente para as ações, para quem joga na defesa, quem joga no ataque, ou seja, é uma foto perfeita do que aconteceu dentro de campo. E no índice Footstats, o Atlético Paranaense está em 11º lugar com uma média de 50,1 pontos por partida. Tá, de novo, comparando com os adversários diretos do Atlético na disputa por G4, o Corinthians tem uma média de 67 pontos no índice Footstats e o Internacional tem uma média de 83 pontos. Os dois estão bem à frente do Atlético Paranaense, o que faz o time pensar o seguinte: bom, não basta apenas trabalhar para conquistar pontos, tem que melhorar a performance em campo. E por que tem que melhorar? À medida que vai subindo o índice Footstats, isso vai trazendo conquistas para o time, gols marcados, pontos conquistados, subir na tabela. Então o índice Footstats não é só um capricho, não. Aumentar o seu índice Footstats significa que o time está crescendo no campeonato. Bom, com todos esses números que eu trouxe aqui para vocês, índice Footstats, gols marcados, gols sofridos, projeção de pontos, a nossa projeção para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro é vaga direta na Libertadores, provavelmente em 4º ou 5º lugar. E se o Atlético manter essa média de pontos conquistados até aqui, ele vai chegar a 63 pontos, o que é, claro, um número super agradável para a conquista direta de Libertadores, mas insuficiente para ser campeão brasileiro. As probabilidades de tudo isso apontam que o Atlético ainda tem 2,5% de chance de ser campeão brasileiro. É claro que esse número é pequeno, mas ele mostra pra gente o seguinte: o trabalho está sendo bem feito, o Filipão acertou, o time está jogando bem, e ter uma pequena chance de título mostra que o time tem teto aí para subir, para evoluir, até para chegar mais perto de um G4, de uma vice-liderança e incomodar ali os caras que estão na frente. E para você que quer apostar no Atlético como campeão e tentar um cascalho em cima disso, a odd justa é de 40. E as probabilidades de classificação para a Libertadores são bem esperançosas, é de 41%. É só o Atlético seguir o que está fazendo, que está bonito e que vai chegar lá com tranquilidade. Beleza, meu jovem? Então é isso. Você que gosta, né, de essas análises mais profundas, de trazer os dados aqui e entender um pouco mais sobre a projeção do Campeonato Brasileiro, taca aquele like maroto, já ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Lembrando que todos esses dados, eles estão de forma gratuita lá no nosso site footstats.com.br. Já deixa aqui na descrição, nos comentários, a sua opinião sobre até onde vai chegar o Atlético Paranaense e outras coisas que você acha legal falar aqui com a gente está sempre ativo e respondendo. Na quinta-feira vai ao ar o vídeo do Coxa, do Curitiba, sobre será que o Coxa vai cair para a Série B? Então fica ligado que tem mais essa semana. É nós aqui no Footstats. Tamo junto. Valeu!